outras pessoas. Eu queria lembrar aqui, porque nós começamos um pouquinho mais tarde, mas queremos lembrar que o evangelho de hoje, ele tem uma coisa que, tem várias coisas que chamam a atenção, mas uma delas é aquela que os discípulos que estavam com Jesus há 3 anos, eles ainda não entendiam o que era aquele mistério de Jesus. Na leitura de hoje é aqueles 2 discípulos chamados de Emaús, que eles, depois que Jesus Cristo morreu, eles foram embora. Eles não tinham entendido. Será que isso não ocorre conosco? Quando tem alguma coisa que ocorre pessoalmente ou com algum familiar, a gente fica sem entender por quê, e a gente fica fazendo aquela pergunta: por que comigo? Será que nós estamos entendendo o que está acontecendo conosco, o que Deus está fazendo conosco, Jesus Cristo está nos promovendo? Mas aqueles discípulos, por causa deles, tem a instituição da missa, né? Todinho ali, baseado em tudo aquilo. E tem uma coisa que os discípulos ganharam de Jesus, era cuidado com o outro. Já lá no finalzinho, se a gente não prestar muita atenção, a gente passa despercebido da seguinte informação que eles passam. Ele diz assim: fica conosco essa noite, é tarde e a noite já vem. Aquela situação era um cuidado com aquela pessoa que ainda eles não sabiam que era Jesus. E eles tiveram cuidado porque eles sabiam que no caminho, na noite, teria ladrão, assaltante, um bicho para pegar. Fica aqui conosco, é tarde, a noite já vem, a escuridão, o medo, o assalto, a violência. Fica aqui conosco. Ele com cuidado com aquele que ainda eles não sabiam que era Jesus. Mas é essa parte que talvez a gente passe despercebida. Que depois Jesus Cristo some naquele momento daquela história, e eles caem em si e percebem: era Jesus. Era Jesus. E ele sai à noite com todo o perigo para contar aos outros: Jesus vive. Na hora que eles descobriram o que estava acontecendo com eles. E aí fica esse nosso convite. Eles tiveram cuidado com aquela pessoa que eles não conheciam até aquele momento. Depois eles perceberam que era Jesus. Eles não mediram esforço para anunciar o evangelho, para anunciar a boa nova. Jesus vive. E saiu na noite. Aquilo ali é o que ocorre conosco. Se alguma coisa a gente percebe que ocorreu por Deus, nós somos animados a divulgar. Somos nós que somos responsáveis. E não fica à toa aquela quarta-feira passada, que é aquele desastre que a gente soube pela televisão, daquelas pessoas, e está movimentando o país inteiro. Você vê que tem carro de polícia em tudo que é escola para proteger. Olha só, aquilo ali foi movimentado, mas aquele ser que fez aquilo, ele não conhecia a Deus. Nós que conhecemos um pouco, ou dizemos que conhecemos, nós somos obrigados a evangelizar. Somos obrigados. E somos um privilegiado em poder fazer isso. Então o nosso convite aqui: perceber o que ocorre conosco. Senhor, eu não consigo perceber. Me dá tira isso dos meus olhos. Jesus Cristo estava do meu lado e eu não conseguia perceber. Jesus Cristo estava do meu lado e aconteceu isso comigo. Senhor, deixa eu perceber, Senhor. Eu quero contar para todo mundo que tu existe e que tu fez milagre em minha vida. Tira de mim, Senhor, essa doença. Tira de mim, Senhor, a situação financeira que é precária. Organiza. Senhor, eu quero contar para todos que tu existe. Então fica aqui o nosso convite, baseado na leitura de hoje, e que a gente faça isso. Modestamente, peço para que a gente divulgue o texto das batalhas vencidas. E aqui nós vamos rezar pelo irmão Emanuel. O irmão Emanuel está em outra missão, mas a promessa é de que ele volta.